Você já parou para pensar que, muitas vezes, aquilo que parece ser luz pode esconder a escuridão mais densa? Que o sorriso mais doce pode carregar dentro dele uma sombra ainda mais pesada do que a de alguém que já se mostra perverso abertamente? Carl Jung dizia que não há nada mais perigoso do que aquilo que você não vê, do que aquilo que permanece escondido por trás de uma máscara. E talvez você esteja cercado por isso, convivendo com pessoas que nunca levantaram a voz, que parecem gentis, humildes, bondosas, mas que carregam em si um veneno invisível, um peso oculto que pode ser devastador quando finalmente se revela. O bonzinho demais não é só uma pessoa agradável. Ele pode ser, na verdade, uma bomba relógio prestes a explodir. Porque quanto mais alguém reprime sua raiva, seus desejos, sua sombra, mais essa energia cresce dentro do inconsciente, esperando o momento certo para se manifestar. E quando ela explode, não avisa, não tem piedade, não pede licença. E é nesse instante que você descobre que a máscara da bondade, na verdade, pode ser muito mais perigosa do que a própria face do perverso. O perverso é previsível, ele mostra sua intenção, você sabe o que esperar. Mas o bonzinho, que nunca mostra nada, que nunca expressa seu verdadeiro eu, esse é o mais imprevisível. É como caminhar em uma sala escura, onde cada passo pode esconder um abismo. Você não vê o perigo, mas ele está lá, silencioso, à espreita, pronto para engolir você no momento em que menos espera. E é isso que quase ninguém percebe. A bondade forçada, a generosidade exagerada, a falta de limites não são virtudes. São sintomas de algo que está sendo escondido. Sintomas de um ego que prefere construir uma fachada de pureza em vez de enfrentar a própria sombra. Jung alertava: tudo o que é reprimido no inconsciente volta mais cedo ou mais tarde, e sempre volta de forma destrutiva. O bonzinho, que nunca reconheceu sua própria escuridão, acaba sendo tomado por ela. E talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você tenha confiado em alguém que parecia incapaz de ferir, incapaz de trair, até que, de repente, o golpe veio de onde você menos esperava. A frieza de uma decepção que parte justamente de quem você julgava incapaz de errar. A vida tem esse jeito cruel de nos mostrar que, às vezes, o verdadeiro perigo não está nos olhos do perverso, mas no silêncio do bonzinho. E é exatamente sobre isso que nós vamos mergulhar aqui. Você vai entender como essa máscara funciona, por que ela é tão perigosa e, principalmente, como reconhecer quando ela está diante de você. Porque, acredite, reconhecer a sombra escondida por trás da máscara pode salvar você de cair em armadilhas que já destruíram a vida de muita gente. Se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque essa mensagem tem algo a dizer para você e talvez abra os seus olhos para coisas que você nunca percebeu. Então, me acompanhe com atenção. Você vai perceber que esse conhecimento não só pode mudar a maneira como você vê as pessoas, mas também a forma como você enxerga a si mesmo. A sociedade nos ensinou a temer o perverso declarado, o manipulador que se revela sem pudor, o violento que mostra sua face, o narcisista que exala a arrogância. Mas o que ninguém te contou é que o verdadeiro perigo não está aí. O mal declarado é visível e justamente por isso pode ser evitado. O problema mais profundo e mais sutil está escondido atrás de um rosto que você aprendeu a confiar. A máscara do bonzinho. Carl Jung nos alertava que aquilo que é reprimido não desaparece, apenas se esconde nas sombras, aguardando o momento de se manifestar. E é justamente isso que acontece com a máscara do homem ou da mulher, que nunca expressa raiva, que nunca diz não, que sempre concorda. Por trás dessa docilidade artificial, há uma sombra faminta, acumulando ressentimento, frustração e rancor. E quando essa energia explode, ela não vem na forma de um ataque direto e honesto, mas como veneno disfarçado de bondade. A ciência moderna da psicologia confirma o que Jung já enxergava.
pessoas que anulam constantemente suas emoções negativas em nome da aceitação social não se tornam mais virtuosas, elas se tornam mais perigosas. Por quê? Porque a agressividade reprimida não some. Ela se transforma em manipulação passiva, chantagem emocional, sabotagem silenciosa. É a violência velada que corrói amizades, famílias e relacionamentos. Enquanto o perverso escancarado mostra as suas armas e permite que você se proteja, o bonzinho mascarado se infiltra em sua confiança, se apresenta como aliado, mas mina sua energia por dentro. E é nesse ponto que muitos caem na armadilha, confundem docilidade com virtude, quando na verdade é apenas medo de confrontar a própria sombra. Você já parou para pensar quantas vezes confiou em alguém que parecia incapaz de ferir, até perceber que era justamente essa pessoa que estava manipulando suas emoções? O impacto psicológico disso é devastador. A confiança quebrada por alguém que parecia incapaz do mal dói mais do que qualquer ataque frontal. É por isso que Jung dizia que o mal mais perigoso não vem do inimigo declarado, mas daquilo que se esconde dentro de nós, disfarçado de virtude. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu identifico essa máscara? Como eu diferencio o verdadeiro bom do falso bonzinho? É aqui que a consciência começa. E é aqui também que quero que você preste atenção, porque a resposta pode mudar a forma como você enxerga todas as suas relações. A verdadeira prisão do homem não é feita de grades de ferro, mas de máscaras que ele mesmo constrói e passa a acreditar serem seu rosto. Entre todas elas, existe uma que parece inofensiva, mas é talvez a mais perigosa: a máscara do bonzinho. Diferente da do perverso, que já revela uma centelha daquilo que é sombrio e ameaçador, a do bonzinho engana, porque veste de pureza o que, no fundo, pode estar carregado de ressentimento, medo, raiva contida e frustração silenciosa. É o tipo de fachada que aprisiona tanto quem a usa quanto quem convive com ela. Carl Jung dizia que aquilo que você reprime dentro de si não desaparece. Ele se transforma, se deforma, ganha novas roupagens e surge de maneiras inesperadas. E o que acontece com o bonzinho é exatamente isso. Ele acredita que agradar a todos, nunca contrariar, viver em silêncio para evitar conflito é o caminho da virtude. Mas dentro dele existe uma tempestade sufocada, uma sombra engolida todos os dias. Uma sombra que em silêncio vai se acumulando e quando menos se espera, explode de forma devastadora. Já parou para pensar por que muitas vezes uma pessoa aparentemente calma, pacata e incapaz de fazer mal a uma mosca, de repente toma atitudes radicais, violentas ou traiçoeiras? Não é porque ela se transformou do nada, é porque o que estava escondido debaixo da máscara simplesmente não aguentou mais ser reprimido. E é nesse ponto que o bonzinho pode ser mais perigoso que o perverso. O perverso já deixa claro o que é. O bonzinho disfarça, esconde, mascara, até que a energia acumulada dentro dele se torna insuportável. Essa verdade incomoda, porque talvez você reconheça um pouco de si mesmo nisso. Quantas vezes você sorriu quando queria gritar? Quantas vezes aceitou o que não queria apenas para evitar conflito? Quantas vezes engoliu palavras que queimavam sua garganta porque não queria decepcionar alguém? Tudo isso parece gesto de bondade, mas no fundo é um pacto silencioso com a própria dor. É um veneno que você vai bebendo aos poucos, até que, sem perceber, ele domina cada fibra da sua vida. E aqui está a chave que Jung nos entrega. A sombra não é o que você rejeita nos outros, mas o que você esconde de si mesmo. O verdadeiro perigo do bonzinho não está apenas em como ele engana os outros, mas em como ele engana a si próprio. Ele acredita que é luz, quando na verdade está apenas escondendo a escuridão embaixo do tapete. Ele pensa que está sendo amado pelo que é, mas no fundo é amado apenas pela máscara que veste. E não existe dor maior do que perceber que ninguém enxerga o seu verdadeiro eu, porque você mesmo não se permitiu revelá-lo. Essa reflexão não é para acusar, mas para libertar. Porque quando você entende que não precisa ser o bonzinho para ser aceito, você começa a se curar.
Quando você permite que sua sombra venha à tona, que sua raiva seja reconhecida, que seus desejos sejam compreendidos, que sua dor seja olhada nos olhos, você começa a caminhar em direção à inteireza. E ser inteiro é infinitamente mais poderoso do que ser apenas bom. Imagine por um instante um homem que passa a vida inteira evitando conflitos. Ele diz sim quando quer dizer não. Ele se cala quando deveria falar. Ele sorri quando sente ódio. Aos poucos, o mundo olha para ele como alguém confiável, inofensível, previsível. Mas o que ninguém percebe é que por trás desse rosto dócil existe um vulcão. Cada vez que ele se nega, uma nova camada de magma se acumula. Até que um dia, essa energia reprimida encontra uma fissura e explode. E quando explode, não explode só contra os outros, mas contra ele mesmo. É nesse momento que muitos entram em crises profundas, tomam decisões drásticas ou mergulham em um abismo existencial. Jung nos mostra que a solução não é negar a sombra, mas integrá-la. Reconhecer que dentro de cada homem existe tanto o bonzinho quanto o perverso. Existe luz e existe trevas. Existe amor, mas também raiva. Existe bondade, mas também instinto. O homem verdadeiramente livre não é o que veste apenas a máscara da bondade, mas o que é capaz de olhar para sua própria escuridão e dizer: eu vejo você, e eu não vou deixar que me domine em segredo. E aqui está um ponto crucial que muitas pessoas acreditam que mostrar a sombra é perder o amor dos outros. Mas a verdade é exatamente o contrário. O amor verdadeiro só nasce quando o outro enxerga a sua inteireza e não apenas uma máscara frágil. Quando você se mostra como realmente é, com defeitos, falhas, dores e contradições, você cria conexões autênticas. Você se torna digno de confiança porque não está mais interpretando um papel, está vivendo a sua verdade. Agora, perceba quão libertador é esse pensamento. Você não precisa ser sempre bom, sempre agradável, sempre controlado. Você precisa ser inteiro. Precisa se permitir sentir o que sente, pensar o que pensa, falar o que dói, expressar o que vive dentro de você. Só assim você encontrará paz. E quando encontra a paz, você descobre que ser humano é infinitamente mais grandioso do que ser apenas bonzinho. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso? Como eu deixo de ser o bonzinho sem me tornar alguém perverso? A resposta está na integração. Não se trata de abandonar sua bondade, mas de parar de fingir que sua sombra não existe. É aprender a dar voz à sua raiva sem transformá-la em violência. É reconhecer seus desejos sem se afundar em culpa. É se permitir dizer não sem medo de rejeição. É se mostrar vulnerável sem acreditar que isso é fraqueza. E eu sei, essa caminhada não é fácil. Ela exige coragem, exige disciplina emocional, exige autoconhecimento profundo. Mas o preço de não percorrê-la é muito maior. Porque viver como o bonzinho pode parecer seguro, mas no fundo é viver como prisioneiro de uma máscara. E todo prisioneiro, cedo ou tarde, sonha com a liberdade. E talvez agora, neste exato momento, você comece a perceber que existe algo dentro de você que nunca teve coragem de olhar de frente. Algo que vive por trás da sua gentileza exagerada, dos seus sims forçados, dos sorrisos dados para agradar e das concessões feitas em silêncio. A máscara do bonzinho se torna um escudo, mas também uma prisão. E quanto mais você a fortalece, mais distante fica de si mesmo. Jung dizia que aquilo que negamos em nós não desaparece, apenas ganha força nas sombras. E é justamente aí que mora o perigo. O homem que não reconhece sua raiva, sua inveja, seu desejo de poder ou mesmo sua agressividade, acaba se tornando um refém daquilo que tentou enterrar. E quando menos espera, esse lado esquecido explode com uma força que nem ele consegue controlar. É nesse ponto que o bonzinho se torna mais perigoso do que o perverso, porque o perverso mostra de forma aberta sua intenção. Você enxerga a maldade estampada nele, consegue se defender, prevê seus movimentos, mas o bonzinho não. Ele esconde suas intenções, inclusive de si mesmo. Ele acredita ser altruísta, justo, dócil, mas, no fundo,
Existe um acúmulo de rancor, de frustrações não ditas, de desejos reprimidos que em algum momento precisarão sair. E quando saem, não vêm como pequenas gotas, vêm como uma enxurrada, um rompimento de barragem que arrasta tudo pelo caminho. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você já se calou diante de uma injustiça só para manter a imagem de bom moço? Quantas vezes deixou de impor limites porque não queria parecer ruim ou egoísta? Esse é o terreno perfeito para que a sombra cresça em silêncio, porque tudo aquilo que você não confronta em si mesmo, cedo ou tarde, vai confrontar você. Esse é o preço de negar a própria natureza. Você se torna uma bomba relógio e a cada sorriso forçado, a cada silêncio engolido, a cada "tá tudo bem" dito quando não estava, você alimentou uma fera que agora respira atrás da sua nuca. Mas não se engane, a solução não está em abandonar a bondade e se tornar cruel. O ponto está no equilíbrio. O verdadeiro homem forte não é aquele que se esconde atrás de uma máscara angelical, e tampouco aquele que se orgulha da própria brutalidade. É aquele que consegue olhar para sua sombra, reconhecer os instintos obscuros que carrega e, a partir desse reconhecimento, escolher conscientemente como agir. É aquele que tem coragem de dizer não sem culpa, de impor limites sem precisar explodir, de assumir suas próprias falhas sem buscar culpar o mundo. Quando Jung falava da integração da sombra, ele falava exatamente disso. O perigo não está na raiva em si, mas na raiva não reconhecida. Não está no desejo, mas no desejo que é escondido e transformado em culpa. Não está no instinto, mas no instinto que é reprimido até o ponto de se tornar patológico. O bonzinho que nunca olha para isso acaba criando um abismo dentro de si. Ele não é inteiro, ele é apenas uma parte escolhida para agradar. E quanto mais ele finge ser só luz, mais escuridão acumula do outro lado. E se você parar para pensar, talvez perceba que a sociedade reforça esse padrão. Desde criança nos ensinam que ser bom é nunca dizer não, é ceder, é sorrir mesmo quando não queremos. Nos dizem que devemos agradar, que devemos evitar conflitos, que precisamos ser aceitos a qualquer custo. Só que isso gera umas gerações inteiras de homens e mulheres incapazes de sustentar a própria verdade. Pessoas que, por medo da rejeição, vivem em eterna negação. Pessoas que são queridas por todos, mas que, quando deitam a cabeça no travesseiro, sentem um vazio sufocante. Porque a alma não aguenta viver só de máscaras. É nesse vazio que mora a grande chance de transformação. Porque justamente quando você percebe que a máscara já não serve, que ela já não protege, que ela sufoca mais do que liberta, que você começa a se abrir para o verdadeiro processo de individuação. Esse processo não é bonito nem confortável. Ele exige que você encare aquilo que mais teme em si mesmo. Ele exige que você reconheça que não é apenas luz, que dentro de você existe sim raiva, inveja, desejo, luxúria, vontade de poder e até crueldade. E que negar isso não vai fazer desaparecer, vai apenas dar mais força ao que é negado. Mas quando você tem coragem de encarar, algo mágico acontece. A energia que antes era usada para manter a máscara começa a ser usada para viver de forma autêntica. Você não precisa mais se esforçar para agradar, porque sua vida deixa de ser sobre agradar. Ela passa a ser sobre verdade. E a verdade, mesmo que doa, liberta. Ela pode te afastar de algumas pessoas, mas vai atrair outras que reconhecem em você não uma fachada, mas uma presença real. E é aí que começa a nascer uma força estoica dentro de você. Uma força silenciosa, firme, que não precisa provar nada, porque já reconheceu tudo que habita em si. O verdadeiro perigo nunca foi a escuridão que existe em você. O verdadeiro perigo sempre foi a recusa em enxergá-la. O bonzinho perigoso não é aquele que assume a própria sombra, mas o que a nega até o fim. Porque quanto mais ele finge ser apenas luz, mais sombras ele projeta sobre os outros. Ele acusa, condena, julga, sempre tentando se ver como puro, sem perceber que é justamente no outro que ele despeja aquilo que não aceita em si. E assim, de vítima, ele se torna carrasco sem nem perceber. Talvez seja essa hora de você se perguntar quem você realmente é quando a máscara cai. O que sobra de você quando não está tentando agradar ninguém. O quanto da sua vida é real e o quanto apenas é performance para ser aceito. Essa resposta não é simples, mas ela é libertadora. Porque só quando você tem coragem de respondê-la
é que você pode começar a viver de fato. Existe um momento na vida em que você olha ao redor e percebe: quase todo mundo está interpretando um papel. O colega de trabalho que sempre sorri, mas guarda ressentimentos mortais. O familiar que demonstra bondade, mas sente prazer em controlar cada passo seu. O amigo que se mostra generoso, mas alimenta inveja silenciosa do seu progresso. A máscara do bonzinho é uma das mais traiçoeiras porque ela cria uma ilusão de pureza. Você baixa sua guarda, confia, se entrega, e é nesse exato instante que pode ser ferido mais profundamente. Carl Jung nos alertava que o perigo não está apenas no mal declarado, mas no mal disfarçado de virtude. O perverso escancarado pode ser repelido, identificado. O bonzinho falso, por outro lado, encontra brechas no seu coração. Ele se aproxima sem resistência, se instala sem ser notado e quando você percebe, já foi manipulado. Já cedeu sua energia, já perdeu sua clareza. A psicologia chama isso de persona inflada, a tentativa desesperada de esconder a sombra atrás de uma fachada de bondade absoluta. Quem diz, eu nunca faria mal a ninguém, geralmente é quem mais teme encarar sua própria escuridão interior. Porque dentro de cada máscara existe um abismo que precisa ser olhado de frente, e aqueles que recusam essa tarefa projetam esse peso nos outros, tornando-se mais perigosas do que qualquer vilão assumido. Você já se perguntou por que algumas das maiores decepções da sua vida vieram de pessoas que você jamais desconfiaria? Por que a dor de uma traição de alguém bom parece pesar 10 vezes mais do que a de alguém que já sabíamos ser falho? É porque a confiança que depositamos nessa máscara é quase sagrada, e quando ela cai, algo dentro de nós racha. Mas há uma lição aqui. O perigo do bonzinho não está apenas em quem encontramos lá fora, mas também em quem habita dentro de nós. Todos nós, em algum momento, escolhemos esconder nossa sombra atrás de uma imagem polida. Todos nós já dissemos o que não sentimos, sorrimos quando queríamos gritar, ajudamos quando secretamente queríamos dizer não. O risco é que, ao alimentar essa máscara, passamos a acreditar nela. E quando acreditamos demais na nossa bondade inabalável, perdemos a capacidade de reconhecer o monstro que ainda mora dentro de nós. E aqui está o ponto crucial. Somente quem encara sua sombra pode viver sem máscaras. Quem integra sua própria escuridão aprende a usar sua força com consciência e não com manipulação. Quem conhece sua própria capacidade de maldade é quem escolhe, de fato, não usá-la. É por isso que o homem ou a mulher que assumem suas falhas são mais confiáveis do que aqueles que se dizem impecáveis. Então, da próxima vez que você se deparar com alguém bom demais para ser verdade, questione, observe. Não com paranoia, mas com clareza. Pergunte-se, essa bondade é genuína ou é um escudo contra a própria sombra? E mais do que isso, olhe para dentro de si. Onde você mesmo tem usado a máscara do bonzinho para ser aceito, para evitar conflitos, para não encarar a verdade sobre si. Porque no fim, a maior libertação que você pode experimentar não é desmascarar o outro, mas arrancar sua própria máscara e finalmente enxergar quem você é sem adornos, sem filtros, sem ilusões. É duro, é assustador, mas é nesse choque de verdade que nasce a força que nenhum manipulador pode roubar de você. E se você sentiu essa mensagem ressoar dentro de si, se percebeu que talvez já tenha caído na armadilha da máscara do bonzinho, ou até mesmo que já usou em algum momento, esse é o chamado para continuar essa jornada de autoconhecimento. Esse canal existe para isso, para te mostrar o que quase ninguém ousa dizer em voz alta, para abrir os olhos diante de segredos que a maioria prefere manter ocultos. Então eu te faço um convite, se inscreva agora. Ative o sino para não perder nenhum conteúdo, porque cada vídeo aqui é um mergulho mais fundo naquilo que realmente liberta. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade, porque assim como você, muitas pessoas estão sendo enganadas por rostos sorridentes que escondem abismos sombrios.
Você não está sozinho nessa jornada. Aqui nós caminhamos juntos na busca pela verdade, por mais dura que seja. A máscara do bonzinho pode enganar por um tempo, mas a consciência desperta nunca mais volta a dormir.